Ela vai trazer uma palavra, mas vai precisar ser uns 40 minutos, 45 minutos mais ou menos, tá? Então, 10 e meia, 10h40, 10h35, tá certo? Então, quem quer ouvir a palavra de Deus? Então, maravilha, com a palavra, a pastora Cris. Aleluia, obrigada. Bom dia, povo de Deus. Que a paz do Senhor repouse sobre os vossos corações. Amém? Coisa linda estarmos na presença do Senhor. Que privilégio que nós temos de começarmos a semana louvando e exaltando o nome daquele que vive, daquele que está presente nessa casa. Isso é um privilégio. Gente, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito já está falando com a igreja. A presença dele é real neste lugar. Nós somos esse aglomerado de pessoas para adorar um Deus santo, poderoso, vivo, maravilhoso, glorioso, aquele que nos resgatou do império das trevas, que nos perdoou dos nossos pecados. Isso é bom demais, é motivo de alegria. Eu estava ali ouvindo os louvores e, bom, a minha característica dentro do meu temperamento sanguíneo que sou, então, eu tenho essa maneira de expressar e adorar a Deus de uma maneira muito mais expansiva, né? Enfim, dentro da característica da minha personalidade, que é ser mais extrovertida, enfim, mas ali adorando ao Senhor, com as mãos levantadas para o céu, eu falei, Deus, não tem como, mesmo dentro do meu temperamento, reter aquilo que nós estamos sentindo, o renovo, direção, palavra de Deus. O presbítero Ney abriu o culto com uma palavra que eu falei, Deus, tem misericórdia, deixa um pouquinho para mim. Está usando muito vaso. Segura um pouquinho. Deus abençoe, viu, Ney? Deus abençoe. Esta casa que eu amo, essa família que eu amo, muito bom estar aqui, ter o privilégio de servir os meus pastores, César e Vanessa, muito obrigada pela oportunidade. Gênesis 18, sem mais delongas, porque nós temos esses minutinhos para entregar um recado da parte do Senhor para o seu coração. Fique sintonizado. A minha oração é, Senhor, me esconda atrás da cruz, para que não venha nada da crise, porque a crise não tem nada para entregar, mas que tudo venha do Espírito Santo, porque só Ele conhece como você chegou, como está a sua alma, só Ele conhece, sabe e pode hoje dar uma direção e te trazer renovo. Amém? Em nome de Jesus. Raquel, muito bom te ver, minha querida. Que Deus abençoe. Nós oramos por você, pela sua mãe. Que o Senhor guarde o teu coração, renove as tuas forças. Em nome de Jesus. Você é preciosa para a gente, viu, Raquel? É preciosa. Amém? Gênesis 18 e o versículo 17. Vamos só ficar no versículo 17. O primeiro livro escrito por Moisés, Gênesis 18 e o versículo 17. Diz o seguinte, todos encontraram? Aleluia. Diz o seguinte, e disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço? Na tradução linguagem de hoje diz, o Senhor disse a si mesmo, ocultarei eu a Abraão o que faço? Até aqui, vamos nos ter só nesse versículo. Meninos e meninas, com todo respeito, meus irmãos, eu vou raptar um termo que é de um filósofo judeu, aqui do século XX, contemporâneo, acho que morreu em 2000, 2002, 2004, que ele criou uma teoria chamada teoria da desconstrução. Ele propôs um outro olhar para textos filosóficos. Assim como, por exemplo, ele olha para a obra de Heidegger. Heidegger foi um filósofo alemão que contribuiu muito para algumas abordagens na psicologia, como fenomenologia, o existencialismo. Ele também olha para Lacan, para Freud, as amigas que estão loucas querendo fazer a psicanálise ou entrar nesse universo, né, do estudo da sede das emoções. Ele também contribuiu de uma forma positiva ou não, enfim, isso depende do olhar dos psicanalistas. Ele também, a partir da obra de Freud, ele vai desconstruir textos, ele vai trazer uma outra cosmovisão dentro da filosofia, da linguagem, da escrita, enfim. No entanto, tem até uma obra, fica uma dica para as minhas amigas, tem uma obra bem interessante, que é desse filósofo chamado Jacques Derrida, perdão pela pronúncia, mas ele fala, né, tem um artigo científico que fala Jacques com a psicanálise numa leitura de Lacan, dizendo a desconstrução do eu.
esse rapto que hoje eu vou trazer na introdução desse sermão, que tenho certeza que tem uma palavra, uma direção do Senhor para o teu coração, eu também costumo usar dentro da minha abordagem. Como psicóloga, dentro da terapia cognitiva comportamental, eu uso esse termo, só que é um termo diferente da filosofia e diferente da psicanálise, para desconstrução das crenças, que às vezes o paciente chega até mim, ou o cliente, que a minha abordagem não usa paciente, mas cliente, quando o cliente chega para mim, ele vem com crenças, e essas crenças geralmente são disfuncionais, ou seja, pensamento que eu acho que sou, a ideia de quem sou eu, mas de uma maneira distorcida. Por conta do quê? Das experiências, das vivências que tiveram aí na vida, nessa jornada da vida, de uma forma negativa. A pessoa vai alimentando o que eu chamo de uma falsa verdade, que fica impregnada dentro da identidade. A identidade, eu gosto de uma definição da identidade que diz, a identidade é um conjunto de valores e crenças daquilo que eu experimento, vivencio ao longo dos meus anos. E dentro dessa identidade, quando ela está disfuncional, a pessoa chega com pensamentos distorcidos sobre si. Por exemplo, um exemplo simples. A pessoa ela teve na primeira infância uma dificuldade em uma disciplina na escola. Aí, ao decorrer das experiências, da vivência, ela também encontrou outras dificuldades. Mas, na jornada, ela encontrou pessoas que falaram o seguinte: você é uma pessoa muito burra, você não aprende essa disciplina, você não conseguiu passar no vestibular, você não conseguiu passar no primeiro exame da CNH. E isso vai alimentando, entrando dentro dessa identidade, que eu digo que é uma falsa verdade, pensamentos dizendo: puxa, como eu sou burro, nossa, eu não aprendo nada. Olha, uma crença disfuncional. E ela vai se alimentando dessa verdade. O que a Cris, dentro desse rápido, dessa palavra da desconstrução que eu faço, vou trabalhar para desconstruir essa crença disfuncional. Você não é o que determinadas pessoas falaram que você é. Resgate de identidade, quem você é. Uma pessoa limitada, uma pessoa que tem habilidade para uma área e não para outras áreas. E está tudo certo. Gente, eu acho que eu já falei para vocês, eu sou péssima em matemática. Até hoje, eu acho que o pastor César nem sabe disso, mas até hoje eu sofro uma espécie de bullying com o meu cunhado. Ele me olha e já fala assim: Cris, quanto que é 12 dividido por 2? Eu acho que é uma coisa assim, que ele brinca comigo. Porque certa vez eu estava no programa do pastor César, há muitos anos atrás. Acho que nós estávamos aqui na Andrade Neves. Ontem uma irmã lá da igreja de Indaiatuba, uma festa linda que nós tivemos, ela lembrou do Crescendo na Fé, do encontro com Deus. Isso há mais de 5 anos, 6 anos. Mas, enfim, eu acompanhava o pastor César, que era fácil, não moro aqui em Campinas. O pastor César fazia o rádio aqui em Campinas, na Andrade Neves. Então, o pastor César estava aí. Então, eu com algumas pessoas aqui da igreja, nós ficávamos na semana inteira com o pastor. Enfim, e aprendi muito. E teve um dia que ele fez uma pergunta falando sobre as tribos e tal. E eu, atenta no que ele estava explicando, mas ao vivo. Aí ele olha e fala assim: Cris, quanto que é? Acho que 2 alguma coisa de divisão. Eu quase gritei: o sangue de Jesus tem poder. Mas eu não queria mostrar isso para ele, que eu entrei em desespero. Então eu disse: pastor César, é 2. Aí o pastor César falou: então não, porque não é 2? Aí ele deu o resultado certo. E meus cunhados estavam ligados, é sempre assim, né? Ligados, sintonizados no programa de rádio. Até hoje eles brincam, porque eu dei uma resposta bizarra. O Luciano falou assim: passou vergonha ao vivo. Glória a Deus que não virei meme nas redes sociais. Que o Senhor continue me guardando, porque eu sou cheia disso, gente, cheia disso. Mas enfim, a Cris, péssima na área de exatas. Só que a área de exata, por eu ter essa limitação, e graças a Deus pelo criador da calculadora, eu louvo a Deus pela vida dele, tá tudo certo. Fui para a área de humanas. Mas isso não significa que eu sou burra, eu só não sei matemática. E por isso que a gente transita na área de humanas.
Me fez entender? Então nós vamos desconstruir. E maturidade não tem a ver com idade. Maturidade está dentro deste campo de quem eu reconheço, ou eu conheço aquilo que eu sei, aquilo que eu não sei, onde eu posso ir, onde eu não posso ir, até aquilo que eu preciso pedir ajuda para os meus irmãos. E isso é muito lindo dentro da igreja, porque isso se torna uma engrenagem maravilhosa. Hoje eu preciso do pastor, da Vanessa, da Silene, do presbítero Jorge, e eles precisam de mim, e essa engrenagem maravilhosa vai andando em nome do Senhor, sempre é glorificada a partir de nós. E hoje, quando eu falo dessa desconstrução, e parou por aqui, desconstrução desse eu, parece que Deus tem essa dinâmica. Parece que Deus também trabalha com a gente desta maneira. Como eu falo que eu pincelei um pouquinho dentro da minha abordagem, eu desconstruo o que é tóxico dentro da pessoa para deixar funcional, para a pessoa sair da área da depressão, da ansiedade, da angústia, da frustração, da sensação de capacidade, da baixa autoestima e tudo mais. Só que parece que Deus também tem essa dinâmica com a gente. Deus é maravilhoso, Ele vem para desconstruir algumas coisas que achamos dentro do nosso eu, do nosso ego. E vem desconstruindo dizendo, aquilo que você acha que é, não é. Aquilo que você pensa que é, não é. E aí eu me lembro de João 12, Jesus dizendo, aquele que ama a sua vida vai perder. E quem odeia a sua vida, neste mundo, é claro que eu não vou fazer nenhuma exegese, nenhuma hermenêutica aqui. É só para trazer a ideia. E aquele que odeia a vida vai conservá-la a vida eterna. Ou, melhor dizendo, para a vida eterna. Olha que interessante quando a gente pensa nisso. Se eu não amo a vida, eu vou ganhar vida eterna. Mas a gente não aprendeu que precisamos viver, amar a vida. É claro, Cris, esse texto Jesus está falando do mundo, aquele que ama as coisas do mundo. Mas vem comigo, olha que coisa interessante, a dinâmica de Jesus, de Deus, nos desconstruindo. Aquele que acha o sistema, o mundo, diz, não, você precisa amar as coisas do mundo, ter prazer das coisas do mundo. E Deus disse, então, quem tem prazer nas coisas do mundo, vai morrer. Você precisa odiar. Odiar. Para poder ter vida. Vai desconstruindo o que nós temos dentro do nosso ego, do nosso eu. Uma coisa, talvez um texto, em Mateus 5, 3 e em diante, 12, 3 até 12, se não me falha a memória. Quando o Senhor Jesus sobe no Monte das Oliveiras, ali nós vamos ver as características de um cristão. Quando ele ensina sobre as bem-aventuranças, que é a alegria completa. Vem comigo. Olha o que Jesus ele vai ensinar. Sejam pacificadores, porque isso que é legal. A alegria, a bem-aventurado, melhor dizendo, são os pacificadores, são os que choram. Olha uma desconstrução. Não, a gente aprende que não é os que choram, a gente quer ficar o tempo todo em alegria, na euforia. Não, aí Jesus disse, característica de um cristão, bem-aventurado, é aquele que chora. São os humildes, são os mansos. Opa, como assim? Não, como assim? Eu não sou bobo. Eu preciso da palavra final. Como assim? Eu aprendi isso. Aprendi dos meus pais. Não, eu vou para cima mesmo. Ser manso, não. Olha que Jesus continua. É claro que eu estou pincelando. Nós conhecemos o texto. Ele diz, bem-aventurado aqueles que sofrem perseguição. Como assim? Tem alegria daquele que sofre perseguição? Aquele que sofre perseguição, não. Nós buscamos paz. Não, problema não. E ele diz, nesse sermão, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, falarem todo mal contra vós, esse é um bem-aventurado. Aí a gente fala assim, Deus, que mistério é esse? Aí um teólogo, pastor anglicano, se não me falha a memória, John Stott, ele vai fazer um comentário dizendo que o sermão do Monte das Oliveiras é um grito contra a cultura. Contra a cultura. Tem até um livro, se não me falha a memória, Contra a Cultura do Cristão, de John Stott. Eu acho que o grito é por minha conta, viu? Acho que ele não fala desse grito. Mas esse grito contra a cultura. O que o sistema, a grande Babilônia, o mundo, aquilo que nós aprendemos na nossa primeira infância, aquilo que crescemos como verdade, aí Deus nos desconstrói dizendo, você achava que é desse jeito, mas não é desse jeito, é desta maneira. E aí, gente, Deus faz isso com Moisés.
Moisés, em Atos 7, 22, diz que ele recebeu toda a sabedoria dos egípcios. Um homem culto, inteligente, um homem, intelectual, conhecedor das mitologias. E aí, quando Deus o chama e se apresenta, é muito interessante que ele começa a desconstruir. Aí eu fico imaginando a jornada de Moisés escrevendo o Pentateuco. E nessa desconstrução de Moisés, começa: Moisés, vem comigo, vem comigo. Deixa eu me apresentar. Você aprendeu, Moisés, que o criador do mundo, dentro da mitologia egípcia, era um tal de Ra. Aí Deus diz: deixa eu me apresentar a partir de Gênesis. Porque Gênesis não é um livro científico, viu, gente? Deus é autêntico, ele não quis fazer um livro para provar a existência, como ele criou o mundo, o homem, como ele criou a molécula. Não. Gênesis não é um livro científico. Não. E quando eu falo da autenticidade de Deus, é porque ele não tem o porquê. Ele é autêntico, provar alguma coisa. Não é a ideia de Deus. Só que é um livro informativo. E esse livro informativo é para dizer: ei, nós não somos uma obra do acaso. Vocês começaram dessa maneira, houve a queda dessa maneira, mas a palavra é maravilhosa que nós sabemos também o final da história. É um livro informativo para Gênesis, para entender que nós não somos pessoas lançadas ao mundo, que não sabemos de onde viemos, o que aconteceu com a queda. Não. Deus, ele foi gracioso de nos informar. E quando eu olho para Moisés, e quando eu jogo a lupa para Moisés, eu fico vendo Deus dentro dessa dinâmica da desconstrução, dizendo: Moisés, você aprendeu tudo que estava no Egito, mas agora eu vou te ensinar a verdade. Você aprendeu que existia um Deus Ra? No entanto, igreja, só entre parênteses, Faraó é um título que dá para o rei do Egito. Nós temos essa informação, dava, né? Esse título ao rei do Egito. E o rei do Egito se autotitulava filho de Ra. Perdoa pela minha pronúncia. Que era um Deus que criou o céu e a terra. Está dentro do panteão egípcio. Eu acho que é o primeiro Deus do panteão. Porque vários outros deuses dentro da mitologia. Aí Deus diz: Moisés, vou começar a te desconstruir, rapaz. Não é o que você aprendeu. Você entendia que tinha o quê? Deus Ra, Deus não sei o quê, dentro da mitologia. Mas deixa eu me apresentar. Eu sou. Eu vou me apresentar. Moisés, eu sou o que criei os céus e a terra. Desconstruo. Não foi Deus Ra, não foi Deus Y, não foi Deus X. Foi que no princípio Deus, o Elohim, estava presente e criou os céus e a terra. O Bereshit, tudo se fez através do nosso Deus invisível, mas real. Moisés, você vem com conhecimento, Moisés, de Horus, o protetor da humanidade, Moisés. Mas agora eu começo a me apresentar. Não tem Horus, não tem desses deuses, não. Eu sou. E eu começo a te desconstruir. É muito interessante quando nós vamos olhar para as 10 pragas. Claro, ali tem o ensinamento, ensina os hebreus, manifestação do poder de Deus, tantas lições. Mas, gente, olhando para essa lupa, olhando para Moisés, com o conhecimento, com a informação que nós temos através de Lucas em Atos, nós vamos ver que, uau, Deus desconstruindo coisas dentro de Moisés, ensinando o povo do Egito, ensinando os hebreus dentro daquelas 10 pragas, porque quem nunca, ou talvez só eu, já tenha pensado: Deus, o Senhor se apresenta, o eu sou, pode ir, Moisés, e depois permite 10 pragas. Eu fico imaginando a rotina de Moisés chegando lá no povo hebreu e tem sempre aqueles que duvidam, né? Falei: será que ele mesmo veio em nome de Deus? Será que esse é o que nós estávamos esperando mesmo? Vai ser o libertador? Será? Fico imaginando a resiliência de Moisés. Vai falar com o faraó, aí Deus endurece o coração de faraó, volta a ele, e aí tem as 10 pragas. Eu falo: Deus, por que já não começou? Está pela 10ª praga, pronto, acabou, já saiu. Não. Gente, Deus é um Deus também de processo. Nós que somos ansiosos demais. Deus, ele nos prepara, ele nos molda, ele nos ensina. Ele vai tirando tudo aquilo que não pertence a ele, do nosso coração caído, da nossa alma com o vírus chamado pecado.
vai nos ensinando, porque às vezes nós estamos aqui dizendo, Deus, apressa-te, Senhor. E Deus está falando, eu não posso apressar. Porque o que eu tenho para te entregar tem que virar bênção na sua mão e não maldição. Porque quantas pessoas recebem a bênção do Senhor, mas não está preparado, sai da igreja, se desvia, se acha o tal, não dá glória para Deus e parou. Não, então aguenta aí o processo, que isso só gera crescimento, maturidade e conhecimento mais profundo com Deus. Porque quando eu lembro das 10 pragas e tudo isso no campo da desconstrução, eu fico vendo Deus nessa dinâmica com Moisés, assim como faz com a gente. Por que passou pelas 10 pragas, com tantas lições que nós extraímos? É Deus também humilhando os deuses dos egípcios e também mostrando para Moisés a manifestação do poder dele. Então ele pega, coloca sangue no rio Nilo, que é uma personificação de uma deusa da fertilidade. Ele então coloca rãs, tudo aquilo que nós conhecemos, os gafanhotos que chegaram, enfim, acabaram com toda a vegetação. Era Deus mostrando, ei, vocês falam que tem um Deus que cuida da vegetação, mas existe um Deus, o Deus, que pode todas as coisas, porque não tem um, não tem outro, não tem império, não tem faraó, não tem mitologia. Quando Deus entra no negócio, Ele faz, pronto e acabou. Ele humilha aquele que se diz Deus, Ele faz acontecer, porque Ele é Deus. Ô, gente, e tu acha que Ele não está na tua causa também? Calma. Eu gosto do... Gente, Deus é um Deus do basta. Calma. Você que está se sentindo injustiçado, perseguido, só fica em Deus. Deus é um Deus do basta. Quando ele decide, ninguém segura a mão de Deus. E aí a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos. Que aí é dizendo, ei, não tem atum, não tem... Atum também é o nome de um deus lá, viu? Acho que inclusive é Atum-Ra, é o nome, enfim. Não tem simpatia, não tem obra de macumbaria, não tem inveja, não tem. Os primogênitos, então, morreram. Mas os que ficaram vivos, o que a morte teve que passar por cima, foram as casas que tinham os umbrais do sangue do Cordeiro, dizendo, não tem nenhum Deus dentro dessa mitologia que pode salvar. O momento que Deus escolhe, decide colocar um basta, entra com a justiça dele, mas a morte tem que pular. As casas que tem ali o sangue do Cordeiro já era uma sombra para aquilo que nós estamos vivendo, o verdadeiro Cordeiro que foi derramado como expiação para os nossos pecados. A morte já não existe mais, não tem o domínio sobre as nossas vidas, porque em João 3,36 diz, quem crê no Filho tem vida eterna. E isso foi possível com o Cordeiro perfeito na cruz do Calvário, e você é marcado com o sangue de Jesus, com o sangue precioso. Este é o nosso Deus. Pronto, tudo isso eu disse sobre a desconstrução. Eu fico imaginando Moisés. Uau, tudo que eu aprendi no Egito. Uau, este é o Deus de Israel. Uau, aprofundando. E nós estamos diante de um texto que Moisés, olha que coisa linda. Ô, gente, quando Deus começa a desconstruir, aquela ideia, e veio à cabeça agora, de quando Deus fala, Jeremias, desce para a casa do oleiro. Vai lá e vê como eu faço com o barro. Eu quebro, mas eu construo, eu posso. Que possamos ficar nas mãos do oleiro, igreja. Que possamos ser os digitais do Senhor. É fácil? Não. Porque tem o nosso eu, o nosso ego, o nosso achismo, a nossa ansiedade, a nossa pressa, os nossos sonhos, os nossos projetos. Mas quando nós estamos na mão do oleiro, nós somos alinhados com o tempo dele e recebemos a paz que o mundo não conhece. É por isso que você está passando por uma dificuldade, um problema, mas está aqui nesta manhã louvando o nome do Senhor, porque nós não vivemos pelaquilo que nós estamos vendo, nós vivemos pelos olhos da fé, crendo que Deus está conosco, pronto. E celebramos e nos alegramos, essa alegria, esse regozijo que temos através do Espírito Santo. Mas vem comigo,
E aí eu fico imaginando essa desconstrução. E Moisés se aprofundando mais e mais com Deus, porque é isso que acontece. Quando estamos na mão do oleiro, nos mergulhamos mais no oceano do Espírito, conhecemos mais a Deus, conhecemos a voz do bom pastor nos direcionando. Os ruídos, os barulhos do dia a dia são aquietados. A agitação da nossa alma é aquietada quando escutamos a voz de Deus. E dentro dos processos, das desconstruções, é por isso que choramos, é por isso que ficamos incomodados com o nosso pecado. É essa luta constante que nós temos. É por isso que nós temos que renunciar diariamente o pecado. É por isso que precisamos clamar: Deus, toma o meu coração. Gente, eu tenho feito uma oração que não é certa. Eu sei, calma, o pessoal da internet, não comecem a colocar aí. Eu sei que não é certa. Mas eu tenho clamado, a minha alma: Espírito Santo, me possui. Ele não vai possuir. Ele transborda. Ele é o que nós vamos falar daqui a pouquinho. Do enchimento do Espírito Santo. Mas é uma alma. Gente, os dias são difíceis. Os dias estão passando rápido, as horas, a gente acorda, já é noite. Os compromissos, as contas estão chegando. Hoje a gente vai com R$100 para o mercado, volta com meia sacolinha. O sangue de Jesus tem poder. Eu achei que fosse buscar pão, presunto, queijo, aleluia. Tudo aquilo que engorda. Enfim. Não, a gente tem que ficar lá. Tá tudo, a gente sabe, os dias são difíceis. Mas quando nós estamos em Deus alinhado, tudo isso é aquietado. Igreja, vem comigo. E Moisés, então, escreve algo que é aí que eu quero a direção para esta manhã. Moisés escreve um texto que revela Deus falando com ele mesmo. Vem comigo, para não soar heresia, e nosso pastor está aqui para comprar. Para depois pegar o microfone e corrigir. Não, corrige não, pastor, tem misericórdia. Eu estou brincando. Temos que corrigir sim. Mas quando eu debruço nesse texto, e isso que vem queimando na minha alma, que quando no versículo 17 a gente vai ver o seguinte: e disse o Senhor, gente, é Moisés escrevendo algo que estava no coração de Deus. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Era sobre o juízo, a destruição de Sodoma e Gomorra, que nós conhecemos a história. Só que me chama a atenção e salta nos meus olhos é que Moisés teve acesso a uma informação com Deus eterno, poderoso, glorioso, grandioso. Ele divide um pensamento dele. Vem comigo, igreja. Ele escreve o que Deus está falando. Olha, porque aí eu peguei essa, como eu li para vocês no começo, a tradução da linguagem de hoje, disse: o Senhor disse a si mesmo. O Senhor disse a si mesmo: ocultarei eu o que vou fazer para Abraão? Porque eu sei que dele sairá as descendências, tal. É Deus falando com ele mesmo, o próprio Deus falando com Deus. Vem comigo. E Moisés escreve. A pergunta é: Deus, como é isso? E a resposta é o que diz John Wesley: o segredo do Senhor está com aqueles que o temem. Cris, como é isso que eu não entendi? Quando nós estamos em Deus, esse processo de desconstrução do nosso eu, porque nós morremos para nós, já não nós vivemos para nós, mas vivemos para Deus, aprofundamos mais em intimidade com o Senhor, e essa intimidade gera isso. Deus começa a dividir o coração dele conosco, e o segredo dele conosco, começa a revelar o coração dele conosco, divide um pouquinho, porque eu fico assim: uau, Moisés escreve uma fala de Deus, olha que profundidade. E é isso que nós precisamos buscar. Cris, mas é possível? Porque a gente está falando de Moisés. Moisés. Deus tinha um propósito, escreveu o Pentateuco, glória a Deus, está registrado aqui para a gente. Nós temos o conhecimento das histórias, está tudo certo. Mas, gente, a pergunta é: Deus, até os dias de hoje, a gente consegue buscar? É possível? E a resposta é sim. Aqueles que vivem pela fé em comunhão com Ele, através do Espírito Santo, é possível sim ouvir o coração, e o coração é só uma analogia para a gente, de Deus. Através do quê? Através do Espírito Santo. Igreja, a Trindade é algo maravilhoso.
Esses dias até deu uma coceirinha no meu ouvido, que esses dias eu ouvi alguém orando, dizendo, Jesus, Pai. Deus estava recebendo, entende? Mas a Trindade é coisa maravilhosa quando nós fomos acolhidos pelo nosso Pai, que nos adotou. O pastor César esses dias estava ministrando sobre isso. Sobre a adoção. Pai. E tem o Filho, Jesus Cristo, que completou a obra de salvação. E isso nos dá acesso a entrar no Santo do Santo, através de Jesus, e ouvir a voz do Pai. E Ele não nos deixou órfãos, dizendo, eu vou, mas deixarei o Espírito Santo. A pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Nós precisamos nutrir esse relacionamento direto, diário com o Espírito Santo. É a pessoa que nos traz os dons espirituais. Ele distribui, melhor dizendo. Ele consola. Ele traz o conhecimento, a verdade, o conhecimento e a verdade. O Espírito Santo é a pessoa maravilhosa nas nossas vidas, a dinâmica dentro da igreja, a transformação pelo Espírito através do fruto que nós buscamos diariamente. Então o Espírito Santo, ele transforma, ele traz discernimento, conhecimento, ele distribui os dons, enfim, o Espírito Santo. E através do Espírito é possível sim ouvir os segredos do Pai. Estarmos alinhados, porque, gente, o que tem clamado da minha alma esses dias, além da minha oração de falar, Senhor, me possua, para enfrentarmos o dia a dia, é só pelo Espírito. O Espírito Santo nos ajuda a permanecermos como filhos obedientes. É pelo Espírito que um amigo do serviço te manda lá um conteúdo na internet e fala assim, ô rapaz, acessa aí, é coisa boa, é só um play. Pela carne, pelo coração, longe dos nutrientes espirituais, você vai ficar doido para acessar. E aí vai até passar uma mão na outra e dizer, eita, meu Deus, isso é bom. Mas é pelo Espírito que tu vai levantar e dizer, não, o Senhor me desconstruiu, esse conteúdo não edifica meu coração, isso desonra minha esposa, eu digo não, pelo Espírito. Pelo Espírito. Eu me lembro de uma história, que um rapaz veio me procurar e disse assim, Cris, lá na minha empresa tem uma mulher. Que Cris? Ela é muito bonita, eu falo isso em encontro de casais. Ela é linda demais. E ele estava com um problema dentro do casamento, um problema muito sério. E ela é linda demais. Eu digo, como que ela é? Cris, ela é assim, assim, assim. E aí eu escutando. E aí eu disse para ele, rapaz, você não vê que isso é envio direto do Satanás para a sua vida? Ele disse, ô louco, por que, pastora, você acha isso? Eu disse, primeiro, porque tu é feio. Uma mulher desse naipe não ia olhar para você. Camarada, você não é tão bonita assim, não. Porque ele contou, né? Tá, né? E segundo, que tu é pobre. Porque se fosse feio, mais rico, aí eu falar, não, é verdade, né? Então, tu é pobre. É um envio direto, o Satanás nem colocou. Não, é do Satanás. E aí, conversando com ele, eu botei um medo, né? Pensa, numa mulher de quase 2 metros de altura, e botei medo. Aí a gente já inventou eu até inventei uma unção. Eu falei, e você vai fazer o seguinte. Você vai tomar posse da unção de José. Mentira, isso não existe, tá, gente? Eu só falei na nossa narrativa, na história. Ele falou, como que é isso? Porque, Cris, eu estou a ponto de cair. Ela passa assim, com salto, passa pelo meu corredor. No corredor onde eu trabalho, fica o meu escritório, fica toque, toque, toque. O perfume dela vai entrando assim nas minhas narinas. Eu fico todo arrupiado, pastor, eu fico todo arrupiado. Eu falei, é do Satanás. E você vai ver que isso é envio, ele, é o Satanás. Enfim, agora, vamos colocar em prova aí, você vai ver. Quer uma experiência? Uma oportunidade para ter uma experiência sobrenatural. Eu disse, eu vou orar para você tomar unção de José. A unção de José, quando ela vir, minha filha, meu filho, você vai, Deus, eu recebo a unção de José. E na hora que ela vir, eu vou bater na minha mesa, vou apontar o dedo, porque o pentecostal gosta disso, né? Dos movimentos, né? Aponta o dedo, tu aprendeu? Aponta o dedo. Sim, pastor, eu estou ouvindo. Aponta o dedo e diz, eu te repreendo em nome de Jesus, diz para ele. E fecha a porta. Mas aí, depois que eu fiz, né, um terror psicológico com ele. Aí, resumindo, que eu preciso terminar.
E aí ele disse que falou, não, eu vou ter que receber essa unção de José. É pelo Espírito, a pastora disse que é pelo Espírito. E aí disse que quando ficou, toque. E o perfume entrando na sala dele. Ele falou, é agora que eu vou ter uma experiência como a pastora disse. E eu do outro lado, né, falando, Senhor, tem misericórdia da vida dele e da minha vida também. Que se não acontecer nada, enfim. E aí ele pegou e bateu na mesa e lembrou do dedo, porque, tem um detalhe. Diz que ela passava na mesa dele, voltava e dizia, psiu. Ai, se eu te pego. Eu falei, é o diabo. Enfim, tinha isso. E aí foi onde eu falei, quando ela voltar, você aponta o dedo e tá tudo certo. Aí disse que começou, meu Deus, eu preciso dessa unção de José. A unção de José que a pastora falou, que a pastora inventou, ok? E aí, ele disse que quando ela voltou e disse, psiu. Aí ele bateu na mesa, levantou o dedo e disse, eu te repreendo em nome de Jesus. E bateu a porta e ficou encostado na porta e disse, eu quero matar a pastora Cris. Eu quero matar. Ele disse que teve um ódio naquele momento da minha pessoa. Bateu. Mas, igreja, eu disse para ele ali, ele foi movido, e é claro que nós direcionamos pelo Espírito. Porque ele não tinha condição de fazer isso. Nós não temos condições, se não for pelo Espírito, para reagirmos diante de algumas coisas. Que a alma, ela se inclina. Gosto de uma frase de Nietzsche. Nietzsche acerta só nessa. Eu acho que poucas coisas. Nietzsche, ele diz que a alma é um fio condutor do corpo. É isso mesmo. A alma, com um vírus chamado pecado, conduz o corpo à prática. E aí ele voltou e disse, Cris, eu consegui, todo feliz e celebrando. Eu falei, viu, que bênção. É pelo Espírito que é possível isso, agora volta. Refaz aí o teu casamento com a tua esposa, enfim, dê uma direção tal. Aí ele foi para a praia, na praia ele me ligou dizendo, Cris, bem que tu disse que a glória da segunda casa é melhor do que a primeira, aleluia. E tá uma benção com a esposa, enfim. E ele dizia, Cris, por incrível que pareça, não sei se foi coincidência ou não, igreja, vem comigo. Ele disse que procurou no RH, procurou essa mulher e não encontrou. Bom, não sei se foi coincidência, ele andou procurando quem que era, procurou com os guardas, enfim. E foi uma experiência para ele, se edificou o coração dele. Ele disse, era um laço mesmo. Cris, era o próprio Satanás que sumiu. Eu disse, mas estava na cara, né, rapaz? Estava na cara, nem precisava de nada disso. Por que eu estou falando isso? Porque através do Espírito, ou igreja, como nós estamos como filhos. Porque quando nós estamos no Espírito, nós conseguimos, temos condição, capacidade de resistirmos a esses laços do passarinheiro. E é muito gostoso quando nós estamos pelo Espírito, nós temos informações privilegiadas, além do que eu acabei de narrar para vocês, da questão do, é pelo Espírito que eu digo, não vou acessar, é pelo Espírito que eu digo, não vou entrar nessa rede social, é pelo Espírito que eu faço uma limpa nas minhas redes sociais, é pelo Espírito que eu disse, Senhor, eu só vou somente te adorar, é pelo Espírito que você engole seco para não brigar com o teu esposo ou com a tua esposa, é pelo Espírito que você não diz palavras ofensivas para os seus filhos, é pelo Espírito que você fica no volante e diz, Senhor, é pelo Espírito, porque se for pela carne eu vou xingando todo mundo, né, Elcio? Não que o Elcio faça isso, só eu expondo o Elcio. Nós já conversamos sobre isso. É pelo Espírito que nós estamos aqui adorando. Porque se fosse pela carne, você estaria lá dormindo, descansando, porque vai acordar cedo amanhã. Mas é pelo Espírito que nós estamos aqui. Mas e quando nós estamos pelo Espírito, nós também temos informações privilegiadas, que é isso que eu digo quando Deus divide o coração dele conosco. Como que é isso, Cris? Informações privilegiadas. É pelo Espírito que nós conhecemos o que vai vir. Nós somos o único povo da terra que conhecemos o último capítulo dessa história. É por isso que nós não ficamos ansiosos com muito medo. A ansiedade que gera transtorno emocional. Porque nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Os 2 primeiros capítulos da Bíblia de Gênesis é Deus revelando para Moisés. É os 2 primeiros, revelando para Moisés um lugar sem pecado. Mas em Apocalipse revelando para João, nos 2 últimos capítulos do livro da revelação, fechando, dizendo como vai ser, onde nós estaremos por toda a eternidade. Em um lugar onde não haverá pecado, não haverá mais dor, não haverá mais choro, nem pranto.
Cris, o que é informação privilegiada? Quando você está no Espírito, meu filho, minha filha, Deus revela. Esses dias atendendo uma mulher, falou assim, Cris, eu espero meu marido dormir para poder pegar o dedo dele e desbloquear o celular. Porque é na digital, né? Eu falei, parou, que humilhação é essa? Esperar o marido... Rapaziada, você não sabe o que essa mulher é capaz de fazer. Espera você dormir, e aí ela vai ver qual é deixa eu ver quais são as Jezabéis que falou com o meu marido hoje, deixa eu ver quem que é essa. Fala, parou, bota o teu joelho no chão, porque se ele estiver fazendo alguma coisa, Deus revela. Mãe, pai, Deus revela. Jovenzinho, eu já falei aqui, acho que no encontro de famílias. Jovenzinho falou assim, Cris, tem uma fofoqueira na igreja. Eu disse, não é fofoqueira não. Eu conheço a mãe. A mãe é aquela que quando o filho vai para a escola, ela dobra o joelho no chão e começa a orar e clamar e Deus revela. Quando chega, Deus já passou o relatório, ela só olha para a criança, né, para o adolescente e diz, quem fez isso, e corrige, confronta. Ela disse, meu Deus, eu não posso fazer nada. Eu falei, não pode, porque Deus fala. Eu lembro das orações da casa da minha avó, que eu ficava com medo, ainda não estava na posição, uma filha rebelde, e eu tinha um medo, porque eram aquelas irmãs do coque, que parece que tinha essa conexão, quando eu falo, né, Deus revelava, assim, direto, e eu dizia, Deus, me esconde através da misericórdia, porque aquelas que apontavam o dedo dizendo assim, a sepultura está aberta, porque tu está fazendo isso, aí minha avó já olhava assim e dizia, minha filha, eu ia para a escola dominical, mas aprontava à tarde, à noite, era terrível, mas não ficava oculto. Alinhada com o Espírito Santo, nós temos informações privilegiadas. O que é isso? Uma informação privilegiada. Eu sei o que vai acontecer. Por exemplo, informação privilegiada no meio da política. Um lugar que está desocupado, um lugar que ninguém quer usar, só que tem informações que aquele lugar vai ser investido e vai valorizar o terreno e tal. Então, pessoas que têm essa informação privilegiada, vai comprar um terreno muito baratinho, porque é um lugar que ninguém dá nada, mas tendo informação que ele vai ser um shopping, um empreendimento de alto padrão e tudo mais. Informação privilegiada. Nós, pelo Espírito, temos informações privilegiadas. E qual a informação que nós temos nessa manhã, antes de tomar do cálice e pegar do pão? Que Deus está no controle de todas as coisas. Não são governos, não são sistemas, não são bandeira. Deus não perdeu o controle. E isso traz uma quietude para a nossa alma quando a gente olha as notícias, guerras, mortes, instabilidade econômica. Calma. No mundo vai passar tudo isso, vai ter tudo isso, mas isso só se aproxima, o que a nossa irmã estava louvando, só nos aproxima da nova Canaã. Nós estamos indo para casa, nós estamos com os pés no chão, mas o coração no céu. Gente, para finalizar, como é bom ter o governo do Espírito, porque, Cris, eu sei, como vai ser? O último capítulo da história, sabemos, e nós descansamos. O mundo estão pensando em se matar, colocando corda no pescoço, e separando, e deixando tudo, e correndo, e o mundo está em desespero. As pessoas estão agitadas demais. Mas, meninos e meninas, eu finalizo aqui, dizendo como é bom sermos governados pelo Espírito. Para isso preciso o quê? Efésios 5:18. Busca o enchimento do Espírito a cada dia. Porque, meus irmãos, Cris, como é isso? Vem comigo. Eu já finalizo porque eu tenho 5 minutinhos. 3. O governo, você pode sair daqui hoje, escolhendo, começando a semana, ter o governo do Espírito em você. Cris, como é isso? Dentro da visão, ou da cosmovisão, do homem, da formação do homem, corpo, alma e espírito, nós temos a alma, sede das emoções, que pode governar o nosso homem, o nosso eu. Eu vou fazer do meu jeito, da minha maneira, na hora que eu faço, mas quando nós deixamos a nossa alma sendo governada pelo Espírito, aí sim, igreja, você vai ser diferente no seu serviço. É fácil? Não. É uma mudança de hábito. É dizer, Senhor, não é minha alma que está no controle. Porque a minha alma entra em desespero. A minha alma gosta de uma fofoca. A minha alma gosta de conteúdos impróprios. A minha alma, ela é invejosa. A minha alma, só que quem
governa, não é a minha alma, mas é o Espírito de Deus que me conecta com Deus. Eu escuto a voz do bom pastor, eu obedeço, me posiciono, porque a pergunta é como nós estamos como filho, a nossa posição como filhos. Nós estamos trafegando, caminhando na rota da obediência. Cris, está difícil então, porque tu está na tua força, na tua alma, você precisa ser governado pelo Espírito. Para isso te convido, fique em pé, meus irmãos, em nome de Jesus. Eu acho que o ministério, não sei se o ministério de louvor, bom, depois o pastor conduz, né? Que eu acho para pedir para o ministério de louvor vir cá para cá, que daqui a pouco vai ser ceia. Cris, e como eu faço isso, Cris? Tá difícil. Estou tendo insônia, estou desesperada, estou com muito medo. Ei, busca esse enchimento do Espírito Santo. Busque esse enchimento. Está preocupada demais? Deus cuida da tua casa. Busque esse enchimento, porque é fácil se esvaziar. Sabe, o combustível do carro vai caminhando, caminhando, caminhando. Daqui a pouquinho está entrando, sabe? Na reserva. Não é isso que Deus tem para a gente. Ele quer nos encher e precisamos estar cheios. Para isso você precisa nutrir o relacionamento com Deus diário. Como tem sido suas orações? O seu devocional, o envolvimento na igreja, com as pessoas que agregam no teu crescimento. Nutre e diz: alma, aquieta-te, porque aquilo que a tua alma e o diabo sabe muito bem te apresenta como um banquete para você, é aí que você vai dizer: alma, psh, quem governa é o Espírito. Eu educo meus filhos pelo Espírito. Eu falo pelo Espírito. Eu olho para o meu irmão pelo Espírito. Eu olho para minha irmã pelo Espírito. Eu abraço pelo Espírito. Eu leio a Bíblia pelo Espírito. Nós precisamos mais do Espírito. Porque se Jesus estava falando, quando nós andamos com a palavra e o Espírito, algo sobrenatural, poderoso acontece nas nossas vidas, meus irmãos. É a palavra e o Espírito. Para você ser um crente diferenciado e não um religioso da sua empresa, é pelo Espírito. Para você chorar com os perdidos, é pelo Espírito. Feche os teus olhos em nome de Jesus e hoje peça para Deus: Senhor, o que eu preciso não são de carros e cavalos, mas o que eu preciso é do teu Espírito em mim, Senhor, para escutar a tua voz, os teus segredos, revelar coisas ocultas que precisam ser limpas, esclarecidas. Que eu venha morrer a cada dia, mas isso é possível pelo Espírito. Ore para que o Senhor te encha. Ore, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Pai, é no nome de Jesus que eu venho pedir sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos. Como precisamos sermos cheios do Espírito Santo. Nos enche nesta manhã, trazendo renovo, direção. Continue dando a direção, Senhor. O que nós precisamos é do teu Espírito. É do teu Espírito, é do teu Espírito. Enche-nos, Senhor, para enfrentarmos a segunda, a terça, a quarta, os desafios do dia a dia. É do teu Espírito que nos ajuda a permanecermos na obediência, renunciar às coisas do mundo para viver os teus sonhos e os teus planos. Em nome de Jesus, com os olhos fechados, continue louvando o Senhor pelo Espírito nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém.